Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para Sagitário. Ora, muito bem. Vamos lá embora, tarô. Qual é a energia regente para Sagitário para dezembro de 2025? Sagitário para dezembro de 2025. Que era esta? O Imperador, Sagitarianos. O Imperador, muito bem. Vamos ver qual é o fundo do deck. A Roda da Fortuna. Uau! Que força, hein, meus amigos? Bom, o Imperador está mesmo a dizer, não é? Portanto, estrutura, não é? Estabilização das finanças, garantir o essencial. Não se esqueçam de que o Imperador ele é bastante sábio. Ele, com orçamentos bem apertados, ele consegue criar algo lento, mas sólido. Ele também representa uma autoridade, aquela autoridade que repreende, aquela autoridade que restaura uma ordem. Ele é o grande pai, ele é a disciplina, ele representa a ordem, a liderança, o controle. Pode ser alguém muito, muito, muito rígido e teimoso, muito mesmo, no lado negativo da carta. No lado positivo, pronto, é aquela pessoa que garante a estabilidade, garante o essencial, não deixa faltar o teto, não deixa faltar a comida na mesa, portanto, aquilo que é o essencial. Talvez um pouco austero no lado negativo, porque para ter dinheiro para o essencial, ele reduz ao máximo tudo o que é gastos supérfluos. Pronto, e esta é a energia do Imperador. A Roda da Fortuna, bom, a Roda da Fortuna está mesmo a falar aqui no movimento imprevisível, no novo ciclo, até mesmo em mudanças que sejam karmáticas. Isto vai exigir de nós uma grande adaptabilidade. Eu costumo referir-me à Roda da Fortuna como a alma que aprendeu. Ou seja, está na hora, não se esqueçam que ela veio a seguir à carta do Ermita, não é? E o Ermita fez toda uma reflexão, uma introspeção de o que é melhor para mim, como é que eu aplico isto agora na prática, e a Roda da Fortuna vem nos dizer que é o Ermita a pensar em como é que eu vou pôr em ação toda a sabedoria que eu adquiri. Pronto. Isto gera um movimento na roda da fortuna, obrigando a alternar os ciclos na vida. Muitas vezes isto pode significar uma mudança nos status, está bem? Mais o que é que eu vos posso dizer mais? Quem está na roda da fortuna na parte de cima, convém que tenha cuidado com o ego, porque é justamente, e o Imperador fala muito no ego, eu quero, posso e mando, eu é que sei tudo, tomem cuidado com isso. Para alguns sagitarianos, tomem cuidado com isso, porque quando estamos cá em cima, no topo da roda da fortuna, já fizemos todos os aprendizados. Aliás, nós achamos, é ao contrário, nós achamos é que sabemos tudo. E o que é que acontece? Vamos dar início à roda e as coisas começam a acontecer e as lições começam a dar-se e os aprendizados começam-se a dar e a gente vem até bater cá embaixo no fundo outra vez, no lado oposto, extremo da roda. Depois vem então a subida.
não é? A gente começa a subir, já tivemos os aprendizados, já caímos para ali abaixo e agora é aplicar esses aprendizados para conseguir chegar outra vez cá acima e ficarmos bem novamente. Pronto, e é isto. E a roda da fortuna é algo que na nossa vida está constantemente a acontecer, né? Porque nós estamos constantemente a aprender e a pôr em prática, a aprender e a pôr em prática. Aquelas pessoas que ainda têm 2 dedos de testa para o fazer, porque há pessoas que não aprendem, não é? Pronto, isto infelizmente há um bocadinho de tudo. Infelizmente há um bocadinho de tudo. Vamos aqui ver, então. Tarot, por favor, Sagitários, para dezembro de 2025. E nesta questão do aprendizado nós temos que ter atenção, porque nós estamos num ano de finalizações, estamos no último mês do ano de finalizações, karmas a completarem-se, decisões que temos que tomar no sentido ou de nós nos afastarmos de alguém ou de alguma situação, ou de nós afastarmos alguém de nós, ou a gente afastar-se de alguma situação. Portanto, é a última oportunidade que há para, antes de entrar num ano novo, ano número 1, nós entrarmos de cabeça erguida, com os aprendizados todos feitos, porque isto é como entrarmos num ano novo, sem termos aprendido nada no último ano, e não pôr em prática esses aprendizados é a mesma coisa que ir para a escola e chumbar de ano. Porquê? Porque não pusemos as lições em prática, ok? E vamos repetir novas lições, novas não, vamos repetir as mesmas lições e as mesmas dores sem necessidade nenhuma disso acontecer, porque em tempo útil não tivemos a coragem e a energia para resolver determinado assunto na nossa vida. Tarot, por favor, Sagitários, dezembro de 2025, 3 cartinhas, uma para trabalho, outra para dinheiro e outra para amor e relacionamentos. Pronto, então vamos lá aqui. Lenormand, por favor, 2 cartinhas de complemento de leitura para cada uma das de tarot para Sagitário, dezembro de 2025. Sagitário, dezembro de 2025. Ora, bora lá. Ora bem, as cartas que saíram foram 2 de espadas para emprego ou trabalho profissional, com a vassoura e o chicote no Lenormand e a âncora. No dinheiro, a justiça com as nuvens e o sol. No amor e relacionamentos, rei de espadas com o caixão e o homem. Fundos do deck, 4 de espadas e o cavaleiro. Ora, vamos lá ver como é que isto tudo se enquadra umas coisas nas outras. A nível de trabalho, aqui na leitura para trabalho, o 2 de espadas é uma carta que nos fala num conflito interno. Vocês aqui, numa análise muito grande, a tentarem buscar uma decisão qualquer, mas tudo isto preso a medos e preso a traumas e vocês sem saberem o que é que hão de fazer,
Enfim, isto está a mexer muito com o vosso emocional. E eu particularmente sinto que vocês estão aqui com a energia do Imperador presente na mesa, eu sinto que vocês estão aqui numa rigidez muito grande, dá uma sensação que estão muito ligados a medos, a coisas que no trabalho aconteceram que vos deve ter deixado com medo, pronto, traumatizados de alguma forma, só me vêm estas palavras à mente. Eu sei que isso vai gerar aqui em vocês uma dúvida a tal ponto que vocês vão ter aqui uma discussão com alguém. Vocês vão varrer aqui alguém. Ou isso, ou vocês definitivamente, na questão laboral, seja lá aquilo que for, seja uma dificuldade em desempenhar uma função, seja uma dificuldade em lidar com um colega ou um chefe, seja lá aquilo que for, vocês vão varrer aqui alguma coisa da vossa vida. E isto está confirmado para trazer uma estabilidade. Vocês vão ter que varrer aqui alguém ou alguma coisa. Talvez quando vocês souberem aqui de uma novidade. Aqui o cavaleiro, não sei se conseguem ver, aqui o cavaleiro é uma carta que nos fala que vai haver aqui novidades. E talvez isso vos tire da indecisão. Mas para vocês terem aqui uma discussão com alguém na energia do Imperador, eu estou aqui a ver ou alguém aqui no passado brincou com os vossos sentimentos ou tentou prejudicar-vos de alguma forma e vocês ficaram de tal maneira traumatizados que vocês agora, quando souberem destas novidades ou de alguma certeza ou de alguma conclusão, seja lá aquilo que for que vocês vão ficar a saber, isso vai-vos trazer talvez uma revolta tão grande. Andei tanto tempo sem me mexer, com medo disto ou com medo daquilo, com medo de um colega ou de um chefe, porque me diziam isto, porque me faziam aquilo, e agora afinal eu venho a saber que não é bem assim. Então tive estagnado, parado tanto tempo, ou parada tanto tempo, porque eu achava que era assim, que era assado, porque era isso que me diziam, e agora de repente eu venho a saber que não é bem assim. E vocês no momento de raiva, de ira, vocês com todo o poder e autoridade e orgulho de um imperador, vocês dizem meia dúzia de verdades a alguém, discutindo com essa pessoa. Está aqui. E isso vai-vos gerar um movimento na roda da fortuna. Eu não sei se vocês se vêm embora. Mais uma vez o Imperador. Vocês estão aqui com uma força, talvez seja a força da razão, pois isto vai mexer com a vossa estrutura. Esta novidade vai mexer com a vossa estrutura. Ou vocês já conseguiram uma estrutura e podem dar-se ao luxo de se vir embora, tipo, estou cansada destas palhaçadas do que se passa aqui e vou-me embora e vocês fiquem para aí. Ou vocês ganham poder por se sentirem injustiçados e vão para cima de alguém com tudo, mas com tudo, com toda a garra, com toda a força, com todo o poder de um imperador. E talvez saia a pessoa, saia ao tiro pela culatra, porque a âncora também implica estabilidade. E vocês talvez passem a ser vistos como alguém de muita força e muita resiliência, ok? Por terem aguentado um trauma, um medo durante tanto tempo, por algo que estava no oculto. A lua está ali, a olhar para mim, a dizer-me, fala que alguma coisa estava no oculto.
alguma coisa que agora vem a descoberto, que é clarificado. É alguma coisa que durante muito tempo vos fez andar a pensar, e vocês se calhar não avançavam na carreira por causa de terem medo disto ou daquilo, ou de uma pessoa ou de outra, porque alguém vos vinha sussurrar aos ouvidos isto ou aquilo, e vocês agora dão uma sensação clara que perdem o medo. Perdem o medo e avançam com tudo. Vocês vão pôr alguém no seu lugar. Vão. Vamos falar de dinheiro. O dinheiro pode vir de várias fontes. Para quem está hoje a chegar aqui às redes da Maiorgos, eu separo o dinheiro do trabalho, porque o dinheiro pode vir de outras fontes sem ser só do trabalho. E também separo o amor e relacionamentos, porque amor é a pessoa, é o cônjuge que nós escolhemos para ficar ao nosso lado durante o resto da vida, e relacionamentos é todas as outras pessoas que estão à nossa volta com quem nós lidamos, pessoas essas que podem ou não ter laços de sangue connosco, mas que são pessoas que a gente gosta e que a gente, o bem-estar delas também mexe com o nosso e o nosso mexe com o delas. Portanto, seriam pessoas que a gente sairia da nossa casa para ir a correr acudir. Estão a ver a ideia? Pronto, pessoas que a gente gosta. Como, mesmo que não sejam família, é como se fossem família. Bom, avançando. Vamos falar aqui então de dinheiro. Está aqui um dinheiro que vem para vocês por justiça. Talvez este dinheiro que vem para vocês como justiça esteja até relacionado sim com a questão do trabalho. Benefícios, apoios que vocês podiam ter direito e que vos disseram lá atrás que não, e vocês nunca se candidataram, e agora vem alguém e vos diz que sim, e vocês viram-se contra a pessoa que vos impediu este tempo todo. Mas vem aí um dinheiro, seja por heranças, seja por subsídios ao Estado que vocês peçam, seja lá pelo que for. Vem aí ou então até mesmo uma ação em tribunal contra uma empresa ou contra alguém, e finalmente chega a indenização, não é? Finalmente vem esse dinheirinho, porque vem por justiça, lá está. Um dinheiro que é vosso por direito, e ele vem aí depois de muita, vocês vão ter essa novidade. Depois de muito desespero da vossa parte, aqui muita instabilidade emocional e psicológica, se calhar há muito tempo que vocês esperam este dinheiro. Mas olhem, está aí o sol, portanto, vocês vão finalmente, ou vão ter uma clareza sobre porque é que isto andou tão emperrado este tempo todo, que não avançava, que não se desenvolvia, ou vão, porque tem andado uma energia aí assim, em termos de dinheiro, uma energia que as pessoas têm direito às coisas, mas tudo é adiado, nada se concretizava, as coisas não avançavam, as coisas estavam estagnadas, e então vem aí uma energia assim de um avanço e de um recebimento a nível financeiro na vossa vida, algo que é justo, ok? Algo que é justo. E aqui com a carta do 4 de espadas dá uma sensação que vocês estão fartos de pensar sobre isso, e se estão fartos de pensar é porque já anda ali há muito tempo ali para ser resolvido. Ora bem, vamos falar aqui sobre amor e relacionamentos. Eu vejo vocês aqui muito frios. Com a presença aqui de um homem, eu parece-me que estou a falar para sagitarianas, para as meninas, mas eu não ligo muito a géneros, está bem? Não venham dizer, mas porque está aqui uma presença masculina, eu não sei porque é que vocês estão numa energia de saber aqui uma verdade, de exigir aqui uma clareza mental sobre alguma situação ou sobre algum sentimento de alguém. Eu sei que há aqui uma frieza, há aqui um raciocínio lógico muito frio, muito racional, ou isso, vocês vão saber novidades
Ok. Se calhar aqui com a morte de um homem, vocês vão herdar algum dinheiro que vem para vocês por justiça. Também aqui pode ser a libertação de uma pessoa que era muito manipuladora, muito fria, muito racional em cima de vocês. Vocês estavam a lidar com alguém que tinha uma autoridade demasiado fria. Pronto. Mas, pronto. E essa pessoa sai dos vossos caminhos de vez. A carta do caixão é uma carta que nos fala que Deus está no comando. Portanto, não depende de nós, do nosso querer, do nosso livre-arbítrio, nada disso. É algo que é enviado por Deus. Se calhar vocês tinham aqui uma ligação muito, muito próxima a ou alguém de Aquário ou alguém de Capricórnio ou qualquer coisa, um pai ou um marido, alguém que de alguma forma tinha uma autoridade sobre vocês, sobre o vosso emocional. E essa pessoa definitivamente vai sair dos vossos caminhos. Seja a nível físico, seja a nível psicológico, essa pessoa vai ser afastada e é Deus no comando. Está bem? Eu não sei se vocês gostam da pessoa, se não gostam da pessoa, se vocês conseguiam perceber a manipulação, se não conseguiam, se sofriam na mão dessa pessoa. Não, a verdade é que essa pessoa vai ser afastada dos vossos caminhos. Isto é a energia que está aqui presente. Ou se é alguém que já se afastou e vocês de alguma forma vão ficar a saber novidades por ABCOD ou pelo Facebook ou seja lá por onde for, vocês vão ler ou vão saber alguma coisa acerca dessa pessoa manipuladora. Se calhar agora anda por aí a manipular outros alguém. Isto é o que é. Vamos ver aqui o conselho. O conselho aqui do tarot dos anjos, dos arcanjos, digo, para sagitarianos, dezembro de 2025. Muito bom. Liderança. Arcanjo Gabriel. Está na hora de assumir o teu poder e uma posição de liderança, guiando gentilmente os outros. Leiam. Isto é um recadinho muito explícito para aqueles que vão ter um problema no serviço, afastando alguém. Fundo do deck diz: lembra-te de quem és. Arcanjo Miguel. Eu adoro Arcanjo Miguel. És um poderoso filho de Deus, afetuoso e criativo. És muito amado. Lembra-te de quem és. E Arcanjo Miguel mais uma vez aqui, com a sua espada da justiça, a cortar o mal e a tocha que ilumina os nossos caminhos. Sagitário, que eu acho que qualquer sagitariano, quando tem uma fé inabalável em Deus, são detentores de uma espiritualidade muito forte, têm uma fé inabalável. E é isso que muitas vezes ajuda a trazer justiça aos seus caminhos. Porque eles não conseguem ser para os outros aquilo que normalmente os outros depois são para eles. É o que é. Mas isso não impede da gente não abrir os olhos, não é? Não ver as pessoas a serem o que são. Meus amores, estivemos aqui a lidar com Carneiro, Leão, Virgem. Não, Virgem não, aquela carta não é de Virgem.
Carneiro, Leão, como eu dizia, Capricórnio, Touro, isso sim. Peixes, Leão, Balança, Libra, Capricórnio eu já disse, Escorpião, Aquário, Leão também já disse, Libra. Nós temos, Gêmeos também. Nós temos muito, muito forte aqui na mesa, Balanças, Libras, muito, muito forte. E temos aqui 2 cartas de Capricórnio. E 2 de Leão também. Portanto, meus amores, está on fire. Com os librianos e com os capricornianos, vocês andam aqui em guerra. Não se esqueçam de ver o vídeo do dia 12/12, que é o dia do portal, porque num ano de finalizações, sendo este o último mês do ano, é a última oportunidade de fazermos aquilo que devemos fazer para finalizar e eliminar situações da nossa vida, pessoas até, inclusive, porque é a última oportunidade. Não vale a pena entrarmos num ano número 1, 2026 na numerologia será o número 1, não vale a pena começarmos o ano número 1 sem as lições devidamente aprendidas. É como se nós andássemos à escola e repetíssemos o ano letivo, porque não aprendemos as lições em tempo útil. Então gastamos mais um ano da nossa vida a aprender aquilo que já sabíamos, a passar pelas mesmas lições que já passamos. É tudo tempo perdido, é tudo inútil. E a sofrer novamente a mesma dor com a mesma intensidade, porque em tempo útil, ou por apego emocional, ou por apego financeiro, ou por ego puro, não conseguimos dar um fim em determinadas coisas na nossa vida. Só nos faz é perder tempo e só nos traz é mais desgaste emocional e psicológico. Portanto, atenção à leitura do dia 12/12, porque eu acho que vai ser muito forte num ano que é de finalizações. Outra coisa que eu também gostaria de deixar aqui o recadinho é, apanhou o dedozinho aí no coraçãozinho, no like, porque lá para o dia 20 eu costumo fazer a leitura dos 2 signos que têm mais interações, mais likes, mais comentários, mais visualizações, e pode ser que o Sagitário, que já tem acontecido, seja um dos contemplados da leiturazinha bónus que vai do dia 20 até ao dia 30 ou 31, conforme os meses. Há pessoas que, pronto, faz diferença aquela mensagenzinha, ok? Para aqueles últimos dias. E pronto, o Natal está aí, o Ano Novo também, e eu no final do mês, ou na última semana de dezembro ou na primeira de janeiro, tenciono fazer o upload dos vídeos para o ano que vem. Portanto, pego num signo e falo por setores, tal e qual como aqui, não é? Trabalho, dinheiro, amor, relacionamento, enfim, estudos, para quem estuda, enfim, várias áreas. E fazer uma geral para o ano inteiro. Claro que eu não faço isso só nos vídeos, se você quiser uma leitura personalizada, é marcar. Eu estou disponível por marcação. Pode ser online através do videochamada no WhatsApp ou pode ser mesmo na loja, presencial, para mim ainda é melhor, digo já. E acho que dei os recadinhos todos, e a partir daqui já me começo a despedir para o Natal. A gente vai se ver antes, nos outros vídeos, mas com certeza eu já começo a dizer tenham um Feliz Natal e um bom bacalhau em cima da mesa no dia da ceia. Beijinhos grandes e fiquem bem. Truliro!